Vamos voltar com os nossos analistas. Depois de líderes partidários reclamarem das operações contra os parlamentares, os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiram que vão discutir uma reação do Congresso à Suprema Corte. A informação é da Juliana Lopes. Ju, a gente já estava percebendo um movimento de aproximação do Rodrigo Pacheco com a pauta, reunião hoje dele com a oposição no Senado, mas Arthur Lira se mantinha silente e distante. Como é que isso começa a mudar na Câmara dos Deputados? O caminho que Lira encontrou nessa semana para poder tratar desse assunto, lembrando que ele tinha a expectativa daquela reunião de líderes, aí a oposição começou a fazer uma pressão, ele ficou ali meio que sem saída e disse o seguinte para a oposição que está fazendo pressão para o andamento daquelas medidas contra a Suprema Corte no início do ano legislativo. Olha, vou conversar com o Pacheco e vou tratar sobre essas medidas que mostram ali uma reação contra a Suprema Corte. Então, agora a expectativa, para além dessa reunião que tivemos hoje entre Pacheco e ali a oposição, que também está cobrando uma resposta do Senado em relação a isso, a expectativa é para um encontro entre Lira e Pacheco, em que os dois vão tratar sobre essas propostas. A gente lembra as duas sobre o STF que já passaram no Senado, aquela que trata sobre decisões monocráticas e a outra sobre os mandatos dos ministros na Suprema Corte, vão tratar sobre o andamento disso. Lira quer saber, inclusive, se há caminho ali no Senado Federal para que outras propostas possam aparecer nesse sentido, numa reação contra o Judiciário, muito por conta do que aconteceu nos últimos meses. A gente entrou no recesso legislativo com uma visão diferente do que vai começar agora, porque foi durante o recesso que operações contra deputados, inclusive, aconteceram. Carlos Jordi e agora, nesse bojo da operação da ABIN paralela, Alexandre Ramagem. Mais um ponto importante que eu acabei de apurar aqui é que quem esteve nesse encontro hoje com Pacheco para também tratar sobre esse descontentamento do Legislativo com ações da Suprema Corte, ou pelo menos autorizadas, pela Suprema Corte, foi o próprio Alexandre Ramagem. Então, tem ali uma oposição se organizando, não só na Câmara como no Senado, se juntando para pressionar os dois, Pacheco e Lira, para que essa reação, e isso significa dar andamento a essas propostas, para que isso aconteça já no início do ano legislativo. A gente já trouxe aqui nos bastidores, Lira estava colocando o pé no freio nesse assunto, porque é um ano eleitoral, tem outras prioridades, mas agora vai começar um ano legislativo depois de operações da PF. Aí o cenário pode mudar um pouquinho. Tem um pote até aqui de mágoas, como diria Chico Buarque. Viu, Ju e Tainá, eu vou contar uma história agora que tem ocorrido nos bastidores, uma apuração minha com a Luciana Amaral. Porque além dessas medidas que já estão em tramitação no Congresso Nacional, os partidos de oposição agora discutem neste momento a possibilidade de mudar o foro. Porque existe a PEC do foro privilegiado que está no Congresso Nacional. Essa PEC muda a questão do julgamento para crime comum. Quando há crime comum, então não fica no Supremo Tribunal Federal. Agora, crimes relacionados ao mandato ainda ficam no Supremo Tribunal Federal. O que querem os parlamentares mudar esse foro? Seria uma proposta de emenda à Constituição para que, caso houvesse algum crime, alguma irregularidade ligada ao mandato, fosse para o Tribunal Regional Federal, depois para o Superior Tribunal de Justiça e só por último ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal já avaliou esse caso e tem precedentes jurídicos. A questão é que com uma PEC você muda a Constituição Federal e aí você muda essa ordem. O que querem esses parlamentares? Justamente tirar das mãos do Supremo Tribunal Federal a prerrogativa de julgamento desses parlamentares de oposição. Então é mais uma tentativa de retalhar a Suprema Corte diante das últimas operações da Polícia Federal.